Eu queria aproveitar um pouco da sua fala, que essa questão do encontrar a sua sonoridade. Né? Em que momento, no caso de todos vocês, você encontra essa sonoridade que tem um eco, né, lá fora e que consegue entrar num circuito determinado? Porque são muitas bandas brasileiras, né, o próprio Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, tinha uma cena de bandas de metal. Né? Algumas viajaram, também saíram um pouco, mas nenhuma delas como Sepultura. Né? Então, onde que é esse momento, como vocês perceberam, né, no processo de vocês, esse momento em que vocês conseguiram justamente cruzar a fronteira, às vezes como um projeto pensado e às vezes não, por um acaso. Eu acho que o lance da viagem, né, de sair do Brasil foi fundamental. Eu sempre uso essa analogia de um astronauta vendo o planeta Terra da Lua, né? Você tem uma outra percepção, você tem uma outra ideia das coisas. Foi o mesmo que aconteceu com a gente. A gente viu o Brasil como um astronauta, né, vendo de fora, assim, viu o país. Muito do que a gente ignorava aqui, porque tudo que a gente gostava vinha de fora, né? E aqui no Brasil a gente achava tudo um lixo, né? Carnaval, tudo era porcaria, né? Mas essa era uma época que a gente era muito radical, né? Muito jovem e só o que via de fora importava, enfim. Mas a gente começou a fazer as turnês fora do Brasil em 89. Em 91 a gente já gravou um disco chamado Arise, onde a gente já começa a colocar um pouco dessa influência sul-americana. Tem uma introdução de uma música onde tem algumas flautas peruanas ali e algumas coisas de percussão. E aí, em 93, 94, a gente já gravou o Chaos AD, que foi o grande disco onde o Sepultura realmente achou a sonoridade, né? Acho que foi o disco mais original que a gente conseguiu fazer até então. O Arise era muito comparado às outras bandas, a Slayer, a Metallica. Não que a gente não gostasse disso, pô, são os nossos ídolos, né? E ser comparado aos ídolos é sempre muito bom. Mas a gente queria o nosso próprio som, nossa própria característica. E aí a gente começou a olhar o Brasil com outros olhos, outros ouvidos e a respeitar muito mais as coisas do Brasil e ver que o Brasil é um país completamente único, né? Não tem nada parecido no mundo. De norte a sul você tem tantas influências musicais e gostos gastronômicos e povo, né? Tem uma diversidade assim fantástica, né? E a gente começou a utilizar isso. E no final das contas foi isso que separou o Sepultura das outras bandas, né? Que deu essa qualidade, essa característica diferente e única pro metal. E a percussão ela é pesada, né? Para quem já teve a oportunidade de ver um desfile de escola de samba, ou aqui em São Paulo, no Rio, ou algum ensaio, você vê que a bateria é uma coisa impressionante, né? É realmente muito pesado, intensidade, né? Tem muito a ver com a pancadaria do heavy metal, né? Então as coisas começaram a se juntar ali no Chaos AD, até que gravamos o Roots, né? Que é um disco realmente revolucionário, influenciou toda uma geração do new metal. Carlinhos Brown trabalhou com a gente, fomos a tribo dos Chavantes, né? Ver a música brasileira sem a influência dos invasores europeus, né? A influência dos escravos com a percussão, o berimbau e o nosso jeito de tocar, né? O heavy metal pesado e tudo, misturando todas essas coisas. E desde então a gente tem, né? Sempre usa um pouco de percussão aqui ou ali. Já usei viola caipira também, né? Músicas como Caioas e outros temas instrumentais e é muito bom. Eu acho que essa coisa do radicalismo ajudou a gente a formar uma célula que depois ela se desenvolveu, né, viajando fora do Brasil e, como eu disse, né, vendo ali como um astronauta um país que a gente estava ignorando e burrice, né, mas a gente cresceu e acho que aprendeu a curtir as coisas do Brasil pô, hoje, né, a gente já fez parcerias aí com o Zé Ramalho, com tanta gente aí da música brasileira, né? Que muita gente até pensava que seria impossível, mas graças a isso, né? A essa abertura assim da cabeça mesmo, né? De você respeitar o país de onde você veio e é um privilégio, né? A gente ser brasileiro, viver nesse país, apesar da política que essa porra tem, mas eu acho que a arte né, a música, a arte em geral é o que salva o país e você vê que tem tanto brasileiro fora do país representando o Brasil, né, que é só um pequeno exemplo, né, do que a gente tem,
Mas eu acho que esse lance da viagem foi fundamental para a gente se conhecer melhor, né? Como brasileiro, foi fora do Brasil que a gente viu isso, né? Então, não sei direito quando que... Acho que desde o começo, a proposta do Kansei era fazer uma coisa que ninguém estava fazendo na época. Era fazer uma música... Porque, assim, eu sempre ouvi muito rock, muito punk, garagem, coisas dos anos 60, sempre cresci ouvindo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de música pop. Pop bagaceiro de rádio mesmo, assim, Corona, sabe? E assim, eu tive a minha fase clubber de drogas sintéticas no começo dos anos 90, aí no Hell's Club, ficava lá 3 dias acordado, dançando techno. Daí não era techno, era como que era? Era hard trance. Não, isso não é techno, é hard trance. Eu falava, foda-se. Eu levava meu Walkman, daí eu ficava ouvindo Sonic Youth na porta da delegacia, louco. E eu sempre misturava tudo. Pra mim, é música boa, não tem rótulo, entendeu? Quando o negócio é redondo, é bem feito, faz sentido. E eu acho que isso é uma coisa que todos os quadros que tem, as bandas, elas dão certo. Porque, apesar de ele falar, no começo a gente copiava, todo mundo copia no começo. Você pega uma guitarra, por que você toca guitarra? Mano, eu gosto do Thurston Moore. Daí que bom, você nem precisa afinar a guitarra. Faz... Ficava lá no quarto, faz... Entendeu? Só que daí você começa a achar o seu... Cara, você começa a unir toda a sua vivência, todo a sua experiência, as coisas que você não consegue explicar, que estão lá no subconsciente, e isso cria um produto que não é, mas aquilo que você vomitou, entendeu? Eu acho que é por isso que você não tem que ficar raciocinando muito, sabe? E o Cansei foi isso, foi uma coisa assim, cara, eu estava em Buenos Aires com o Butchers, que é uma banda que fez turnês no exterior também, tocamos na Europa, tipo, tocamos na América do Sul, pra caramba. Tava lá com o Butchers num festival de garage rock, tipo B.A. Stomp. Tava o Guitar Wolf, o Monsters da Suíça. E daí eu vi que ia ter show da Peaches. E esse show da Peaches que esse cara fez lá foi o show que mudou minha vida. Porque eu tava 2 dias seguidos no festival de garage rock, assim, o povo cosplay, assim. Os caras fantasiados de roqueiro. Roqueiro, vomitando, tirando foto. Daí, mano, eu fui no show da Peaches. E foi 1 bilhão de vezes mais punk do que qualquer show que teve no festival de rock malvado. Aquele show daquela mina sozinha no palco, tocando guitarra, vomitando, cuspindo sangue. Mano, aquilo eu olhei e falei, mano, eu também posso fazer isso. Tipo, é isso aí que é. Tipo, aquele povo roqueiro, cosplayzado de roqueiro, muito legal. Foi do caralho ver o Guitar Wolf, fazer turnê com eles, um outro. Mas, mano, o show da Peaches, pra mim, sintetizou todo aquele sentimento que eu tinha com relação ao rock e com relação a São Paulo, que as coisas eram muito caretas. E as pessoas, elas estavam muito preocupadas com estética, mais do que com a música e com a própria atitude. E aquele dia foi o dia que eu entendi o que eu queria fazer com o Cansei. Que era uma coisa assim, vomitada, era uma coisa explosiva e uma coisa que as pessoas iam ver, elas iam julgar, elas não iam ficar, sabe, passivas com relação àquilo. Ela não ia ter. Ou ela ia amar, ou ela ia odiar, e ela ia escrever muito mal. E quem escrevesse mal ia estar fazendo mais bem para mim, entendeu? Porque era contra aquilo que eu estava indo. E foi isso. Acho que deu para entender ou nada, mas é isso. No caso do Bugarins, eu acho que a estética que meio que se definiu como a cara da banda e acabou sendo que foi comprado pelas pessoas de fora e também pelas pessoas no Brasil depois que a gente foi lançado fora, já estava muito no meio do processo que a gente tinha disponível, né? A gente estava começando, o Dinho, que é o vocalista da banda, já tinha outras bandas em Goiânia, mas era aquela coisa, ninguém nunca tinha dinheiro para gravar música, para gravar no estúdio. Então as bandas em Goiânia só faziam show, a gente só tocava show. A banda tinha 5 anos de banda e tinha 2 músicas gravadas. E
Com o Bugarins, no caso, foi diferente porque eu e ele, que já tinha tido outras bandas, coisa, fazendo muito show, mas nunca tendo uma música gravada. Quando eu conseguia juntar dinheiro, ia no estúdio, gravava uma música pro cara lá do estúdio e escutava no final das contas, eita, pô, gastei aqui R$ 700 e não é o que eu queria, tipo assim, nada a ver, né? E o foco da gente com o Bugarins era só sentar para gravar música em casa. A gente tinha visto no Alto-Falante, que é um programa da TV Minas também, uma entrevista do Léo Almeida, que é um cara lá do Rio, que falava disso, do lo-fi, coisa que para mim até então nunca tinha ouvido falar, e do gravar em casa. E ao mesmo tempo também eu já gostava muito, a gente já gostava muito do Júpiter Maçã, e dessa coisa de fazer canção em português pirada, né? Ter coisa que a construção da canção já te deixa de um jeito meio que surpreso com a música, e também os elementos de mixagem, de gravação ali também, tá trabalhando junto com essa coisa da essência da canção. E aí lendo também os créditos, essa coisa de acompanhar a trama virtual, conheci o Supercordas, fui lá, ia ler a ficha técnica, via lá um monte de coisa gravada em casa, então você via, pô, o pessoal que eu tô gostando de escutar aqui, que tá cantando em português e fazendo som, todos eles estão fazendo as coisas em casa mesmo, né? Porque você tem realmente jeito de fazer isso, e aí a gente foi atrás do que fazer. E passamos o ano de 2012, assim, gravando 7 músicas que entraram no primeiro disco, bem espaçado mesmo. Eu trabalhava, ele tinha outras bandas, então a gente se encontrava às vezes num domingo e começava a gravar música, gravava do começo até o final, do jeito mais tosco possível, ligando a guitarra em linha numa mesa da Watson e ligando o cabo P2 na entrada de microfone do computador. E só que essa coisa, eu acho que tanto o Supercordas quanto o Léo Almeida, que foram as maiores referências pra gente nessa coisa do gravar em casa, do do it yourself, do lo-fi, eles sempre chegavam num ponto onde eles iam mais pro experimental, pro alternativo, do que pra canção mesmo, porque eu acho que eles eram mais, talvez pra época onde que eles estavam fazendo, compensava mais eles serem mais idealistas em relação a som e mixagem, canção. E pra gente era o contrário, a gente tinha várias músicas escritas no violão, música em português, a gente escutava as bandas cantando em português, não se identificava com nenhuma, não gostava de nenhuma banda cantando em português, achava nossas canções melhores e queria passar isso daquele jeito que a gente acreditava também. Então não vamos pegar isso e ir para um estúdio, vamos fazer aqui, a gente não tem compromisso nenhum com ninguém, não tem que lançar isso, a gente só tem que fazer pra gente gostar. E no meio desse processo foi quando a gente reuniu as 10 músicas, que a gente lançou as 6 primeiras músicas só que estão no disco, na internet online, e aí o pessoal da gravadora achou e perguntou se a gente não tinha outras músicas para fechar um LP que eles poderiam lançar. E foi bem isso, a gente estava escutando toda essa carga de compositores da música independente, e aí você escutou Strokes, escutou Nirvana, tudo isso, coisas que você não quer ter uma banda parecida com aquilo. Teve o boom do Los Hermanos também, aquelas coisas que já passou e você foi muito influenciado por aquilo, mas naquele momento você está só fazendo um som. Então tinha muito de Syd Barrett, tinha muito da Elephant Six, tinha muito de Pixies, da Tropicália, tudo isso, só que a gente não estava pensando nada disso, era aquelas canções que a gente tinha escrito por conta própria na escola, mas que a gente teve total liberdade de gravar do jeito que queria, por mais que não fosse com equipamento bom e não fosse usado do jeito perfeito. E isso acho que já definiu a banda de um jeito. Foi um disco que chegou aqui, pelo menos no Brasil, já com gravadora americana falando, não sei o que, os blogs já falavam desse jeito. Então, acho que as pessoas já escutaram com outra cabeça, porque também quando a gente mandou para os blogs antes de sair fora, ninguém respondeu também. E não sei, eu acho que foi meio que isso. Juntou essa coisa da originalidade da canção em português, só que com o senso estético pop, misturado com o senso estético também mais experimental da gravação caseira. Isso já definiu muito o que era o Bugarins. O segundo disco já foi gravado todo ao vivo, mas também já tem essa fragilidade da gravação de fita, e a gente tipo mexendo só com equipamentos velhos, instrumentos que não afinavam direito. E 3 semanas para gravar, então foi tudo decidido na hora. A gente gravava, fazia uma mix ali ao vivo e tinha um arquivo estéreo para masterizar depois.
Então acho que a estética do Bulgarins é mais definido nisso, na despretensão e na correria. Se quiser complementar alguma coisa. Não, porque só pegando também talvez para te dar um outro elemento, que é essa questão, o que o Sepultura, que imitava, né, as bandas que vocês admiravam naquele momento, por que o Sepultura consegue chegar, mesmo imitando, lá fora? Né, onde tem 300 outras bandas cantando em inglês, tocando em inglês. Não, é isso que eu acho... É isso que eu acho interessante, né? Como também aquela música que está sendo produzida encontra naquele momento um eco no circuito internacional para haver demanda, né? Tem um talento, tem não sei o quê, mas tem uma cena onde aquela linguagem, né, aquele trabalho se encaixa. Sim, no nosso caso também, falando em relação a isso que o Boff citou, teve essa coisa também da nova cena psicodélica, que aí o Tame Impala estava despontando já também. Eu acho que nisso, tanto eu acho que a gravadora americana, quando viu uma coisa que tinha a ver com Tropicália, que era uma banda brasileira cantando em português, que tinha a ver com a identidade da Elder Music, que era uma das lojas, acho que das primeiras lojas a vender disco do Mutantes lá nos Estados Unidos, e levantar o nome do Mutantes também. E com essa coisa também, apareceu o Tame Impala, Temples e outras bandas, e já meio que empurrando uma cena que tinha representantes em várias partes do mundo, e isso acho que foi o eco onde o Bulgaris entrou também na cena de fora, só que também não conversando com esse tipo de produção já mais pasteurizada, mais comprimida que conversa muito com o pop. Com o nosso caso já era um lance que eu acho que conversava muito mais com o indie rock mesmo, de raiz, do que com essa coisa mais moderna hoje. E eu acho que foi aí que foi o nosso momento, o eco que a gente conseguiu achar, onde que misturou a nossa identidade com a demanda. O que eu acho é que a música brasileira nos Estados Unidos é um negócio muito forte, né? Acho que talvez, não sei, assim, seja talvez um dos países que tenha mais representantes musicais, assim. E então, quando eu cheguei com o meu disco, eles já tinham uma relação com a música brasileira, de algum jeito. Mas, ao mesmo tempo, eu queria... Era de São Paulo, né? Não tinha essa coisa mais ingênua da praia, de Ipanema ou do passarinho, né? O meu disco falava mesmo da minha realidade, entendeu? De São Paulo. Dos ônibus que eu peguei aqui em São Paulo. Então, eu acho que era uma mistura legal, assim, e eu sempre fui muito apaixonada, assim, por estética, por encontrar, assim, uma estética que fosse... que expressasse a modernidade e que representasse a minha vida e representasse os dias de hoje. Eu agora queria passar para uma parte que é da relação, né? O que é, porque sempre tem essa coisa, essa banda está lá fora, que incrível, não sei o quê. E eu acho que talvez aqui no Brasil, por não ter um circuito, pelo menos nesse universo indie rock e tal, você não tem um circuito tão estruturado, né? Onde justamente isso, você faça 6 shows, 7 shows numa semana.